Olá, boa noite. Começa agora pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Opinião que hoje, quinta, 24 de fevereiro de 2022, entrevista aqui, o Zito Adrien. O Zito que acaba de assumir aí a Secretaria de Turismo, a incumbência que o prefeito Emanuel lhe passou, não é? Com algumas determinações, fomentar, alavancar, fazer virar o nosso turismo cuiabano em tempos de pandemia, principalmente, não é? Bora ver aí quais os pontos principais aí de atuação nesse começo, enfim. E o Zito vai responder aos questionamentos do Lorenberg, aos meus, aos do telespectador também, caso você tenha alguma pergunta aí, via WhatsApp, esteja bem à vontade para interagir com a gente. 99932-2529, tá? Você participa, você manda aqui no programa, na verdade. Então tá. Eu quero antes, porém, cumprimentar Lorenberg Alves, meu parceiro de bancada. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade verdadeira. Olha só, você que acompanha ao programa Opinião, você que assiste ao programa Opinião, na verdade, não é? Pela internet também, muito obrigado pelo carinho da companhia. Você que assiste aí pelo Facebook, na página no Facebook da TV Pantanal, e também a você que acessa o www.gazetadigital.com.br. Obrigado pelo carinho da companhia. Obrigado, Zito Adrien, por ter vindo, por ter aceito o nosso convite, né? Vamos falar, já que nem eu já adiantei na abertura, o Emanuel, meio que muito exigente, demais exigente, falou assim, eu quero que essa pasta vire, no sentido de se viabilize cada vez mais. E por isso lhe convocou, cá está o Zito, e eu queria saber o que tem aí nesse planejamento inicial para que o nosso turismo, que é riquíssimo, né? Pelo menos tudo que as potencialidades de Cuiabá, a gente sabe que são riquíssimas, mas eu queria que você dissesse já como é que está o raio de ação nesse começo de trabalho. Boa noite. Boa noite a vocês, dois craques, professor. Boa noite a todos que nos escutam, nos assistem. É verdade, para mim foi um desafio, né, que me foi colocado pelo prefeito Emanuel em função da questão do turismo na capital. Todos nós sabemos que das atividades que foram mais comprometidas, foram mais, de alguma forma, prejudicadas, infelizmente, pela pandemia desses últimos 2 anos, foi o setor do turismo. Foram os bares, foram os restaurantes, foram os hotéis, foram os setores de eventos. Todos esses setores realmente foram muito prejudicados em função da questão da pandemia. Isso foi o primeiro que parou. E até agora ainda teve problema, né? Há poucos meses, mais de 20 dias, um mês atrás, o prefeito inclusive baixou uma norma para proibir na questão dos eventos de aglomeração, depois liberou um pouco em função das orientações que ele teve do sistema de saúde, mas todos sabemos que foi o setor que mais foi prejudicado. Então, fui convocado para essa missão de potencializar isso daqui para frente, já que se a pandemia não vai acabar, pelo menos vai ser controlada. Então nós temos que ter opções daqui para frente para esse setor turístico que é tão importante para a movimentação da economia do município de Cuiabá. A capital do estado, aqui nós temos os melhores hotéis, temos os melhores restaurantes, enfim, temos as agências de viagens, os operadores, temos aqui o pessoal do trade turístico, que aí sim, para minha satisfação, né, eu estou pouco tempo, mas eu senti que, apesar de tudo isso, de todos os problemas que eles passaram nesses 2 anos, é um setor absolutamente unido e absolutamente organizado. Isso vai nos ajudar muito. Nós temos buscado trazê-los para a nossa parceria, né? Porque a função
do setor público é justamente vamos procurar fomentar, né? Sem eles a gente não faz nada. Sem eles a gente não faz nada. Então é uma logística que nós estamos buscando essa parceria com todos esses segmentos organizados. São segmentos de hotéis, de bares, de restaurantes, de eventos, estão todos organizados, inclusive dentro do Conselho Municipal do Turismo, né, do qual o secretário é presidente. Então, para responder num primeiro momento, a nossa intenção é muito boa, né? A Prefeitura de Cuiabá quer estar junto, quer fomentar, quer criar oportunidades que o poder público possa fazer isso, para que esses empresários realmente daqui para frente deslanchem, né? Vamos destravar o que tiver que destravar. Lorenberg. Secretário, antes de mais nada, nossa alegria, mas a alegria mesmo de tê-lo aqui. O nosso programa ganha e ganha muito com a presença do senhor. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor. Secretário, eu vou pegar carona em uma frase que o senhor mencionou aí na resposta, que é potencializar as ações para o turismo da capital. E eu vou fazer 3 perguntas. O senhor prefere que eu as faça as 3 juntas ou separadamente? Desculpe, não, separadamente. Exclusivamente o turismo. Separadamente, né? Separadamente. Tá. Então, a primeira questão é já o seguinte. O senhor já teve tempo suficiente para fazer um plano de ações, um planejamento para, de fato, potencializar as ações no turismo da capital? Veja bem, nós estamos concluindo tudo isso. Agora, o importante é que você faça, o poder público faça um planejamento para alavancar isso, escutando o setor, escutando o trade turístico. Não é? Eles sabem melhor do que ninguém o que está faltando e o que pode ser ajudado, de que forma eles podem ser ajudados. Então nós estamos escutando os diversos segmentos, né? A Brasel, né? a BIH, a BAV, então são entidades que compõem o Conselho. São entidades hoje organizadas. Isso é muito bom para o poder público, né? Então, para a gente concluir isso, um plano definitivo, a gente está escutando todos eles. A gente está escutando todos os segmentos. Qual o problema na área da hotelaria? Como é que a gente pode ajudar? Qual o problema na área das agências de viagem? Como é que a gente pode... né? E dentro disso vão saindo algumas situações em que o poder público pode ajudar. Muitas vezes não é questão de recurso, muitas vezes é questão de apoio institucional, muitas vezes é questão de fazer essa ligação com o poder público federal, inclusive, né? São projetos que estão parados em função da pandemia, mas que a gente já está trabalhando a nível de Brasília, né? O Ministério do Turismo hoje tem recursos muito interessantes, que há alguns anos não estão vindo para Cuiabá. Não estou vindo por causa de falta de projetos ou o quê? Planejamento. Eu não sei se for questão política ou se for questão de projeto. O fato é o seguinte, projeto é o primeiro. Você não pode ir a Brasília, no Ministério do Turismo, ou qualquer ministério, sem levar alguma coisa concreta. Se ir lá só para pedir, não vai acontecer nada. Você tem que levar um projeto, você tem que levar uma postura bem mais concreta para isso. Uhum. E é isso que eu estou fazendo, professor, nesse primeiro ano, primeiro mês, né? Eu estou configurando os projetos que nós tínhamos no IPDU parado, o IPDU, que é o Instituto de Projeto de Desenvolvimento Urbano, nós tínhamos alguns projetos parados, né, do turismo, estamos alavancando. Na Secretaria de Obras também temos vários projetos na obra, porque o recurso do turismo hoje não é especificamente para construir um hotel, para construir uma pousada, uma trilha, não. Hoje cabe asfaltamento de acessos a questões turísticas, cabe iluminação LED, por exemplo, né? E Cuiabá tem uma classificação lá, dentro do Ministério do Turismo, uma classificação porque lá é A, B, C, D e E para tirar dinheiro. Nós temos, para tirar o recurso, nós temos a classificação A, que pode chegar até 380, 390 milhões de reais. Né? E que nós não estávamos distantes disso. Né? Então, nós estamos formulando isso, esses projetos principais, em acordo com o trade turístico, né? De forma que a gente possa levar esse projeto e trazer o recurso.
né? Eu acho que o turismo não é você apenas estar na praça, estar ali incentivando. O turismo é a coisa maior que isso, né? É uma coisa macro. Essas entidades, as associações que nós temos hoje do turismo, elas estão muito organizadas, elas sabem o que querem. E nós temos que buscar esses recursos juntamente com eles para poder atender aquilo que mais possa dinamizar a questão do turismo aqui. Secretário, a segunda questão, até que ponto o fato do senhor ter sido vereador por 4 mandatos, ter sido também secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Mato Grosso e secretário do Meio Ambiente, pode ajudar ou pode facilitar todo o seu trabalho na pasta do turismo? Até que ponto essas experiências todas podem vir a ajudá-lo? Eu acho que, independente desses cargos que eu ocupei, o mais importante é que eu fui dono de um hotel, o Hotel Áurea aqui, que foi um grande hotel na época que nós tivemos aqui, e fui dono de agência de viagens também. Então a minha experiência não é daqui, né? Hoje que eu estou da área só institucional, da área da... Eu sofri muito com a questão do turismo, né? Então a gente tem uma certa experiência de como é administrar um hotel, de como é administrar uma agência de viagem. E isso me deu uma bagagem muito grande, tão quanto ser um secretário hoje da área, né? Eu me relaciono muito bem com todo o setor do trade turístico, conheço praticamente todos, né? E eu sei que a motivação e a organização é o que vai fazer que a coisa caminhe, né? Eu tenho, por exemplo, vou só colocar uma coisa para você aqui, alguma coisa que a gente já está trabalhando, que eu acho importantíssima. A gente precisa, nós temos 6 distritos em Cuiabá, né? Nós temos aí o Cochipó do Ouro, nós temos Guia, nós temos Sucuri, nós temos o distrito do Cochipó ainda é distrito, enfim, são 6 distritos, e nós já fizemos uma parceria com o Sebrae, que é espetacular, né? O Sebrae é um órgão que cumpre muito bem aquilo que se propõe a fazer, né? Com consultoria. E nós estamos desenvolvendo com o Sebrae, ontem eu tive com os técnicos do Sebrae, o ordenamento turístico do distrito do Cochipó do Ouro. Cochipó do Ouro é nosso berço, o senhor sabe muito bem disso, né? Cochipó do Ouro hoje não tem turismo organizado, ordenado. E nós tivemos com o Sebrae, e o Sebrae vai começar a fazer um laboratório lá dentro, né? O que temos lá dentro, né? Vamos separar, nós temos restaurantes, nós temos pousada, ou nós temos alguns pontos turísticos de Cochipó do Ouro, onde a gente possa explorar, e isso vai ser levantado junto com a população. E vamos fazer do Cochipó do Ouro um laboratório para esse trabalho para todos os outros distritos. Nós precisamos levantar o potencial turístico que nós temos na capital, ou dentro do município de Cuiabá, né? E precisa disso. Por quê? Eu vejo assim, agora, domingo, nós tivemos um jogo aqui, um exemplo, tivemos Atlético e Flamengo, né? Atlético e Flamengo. Nem me lembra, rapaz. Nem me lembro. Eu gostei. Você mas gostou, olha, né? Eu fui vascaíno. Eu sou fluminense. Aí, tá vendo? Eu fui até o aeroporto de manhã para buscar minha filha e vi lá, quantos, principalmente flamenguistas, chegando, aviões chegando, com vários micro-ônibus levando. Então, eles chegaram no domingo de manhã, assistiram o jogo à tarde e foram embora à noite, ou na madrugada, né? Veja bem, nós temos Cuiabá na Série A. Isso é um exemplo. Temos Cuiabá na Série A. Nós vamos ter 19, 20 jogos com bons clubes aqui. Inclusive o Flamengo, inclusive o Atlético Mineiro, vão estar aqui de novo. Então nós precisamos fazer o quê? O trade turístico, a gente está conversando. Precisa fazer o quê? Simples. Fazer com que esse que chegou de manhã no domingo e foi embora à tarde, fique aqui desde a sexta-feira. Aí você precisa de um pacote específico, né? Pacote específico para os jogos. Então o cara vai chegar aqui na sexta-noite, ele vai na Lua Morena, dançar, e no sábado ele vai comer um peixe lá no São Gonçalo Beira Rio, um pacote, né? Porque os hotéis, final de semana, eles caem a ocupação, cai 30%, 40%. É uma forma que você pode fazer esse pacote.
é uma forma de atrair não só o turista que vem de São Paulo, do Rio, mas daqui do interior. Vem muita gente de Sorriso, vem gente para assistir o jogo. Então, se você tem um pacote específico para isso, você ocupa Cuiabá. Com turismo. E você está falando aí da Série A, mas tem a Copa do Brasil também, que é outro certame nacional. Ontem, essas inclusive, teve coisas jogo precisam aqui. ser pensadas. Tem um time lá, CSA. Ontem foi quem mesmo? O Cuiabá ganhou ontem, inclusive, de um dos times. É um nome pequeno, não sei se é CSA. Eu sei que vem times aí de outros estados brasileiros que podem, né, Sim, de forma organizada. Exatamente. E é por isso que a gente começou a fazer a questão do ordenamento, vai começar do Cochupó do Ouro, porque dentro de um pacote desse, seja para isso, seja... O Cochupó do Ouro tem o quê? Tem uma história. Tem uma história do Totó Paz, né? O Totó Paz faleceu lá, foi morto lá, enfim, né? Tem histórias. É o nosso berço. Estamos conversando aqui ao vivo com o Zito Adrien. Eu quero encerrar esse bloco perguntando. Ele respondeu as suas perguntas, tem mais uma terceira, tem não mais tem? uma terceira, mas... Não, faz aí então, porque aproveitar esse bloco para ele responder as suas perguntas. Secretário, o Oscar Lino, que foi o antecessor do senhor, ele deixou um mapeamento, segundo o seu relato, deixou um mapeamento das potencialidades do setor produtivo na Secretaria de Turismo. E aí eu pergunto ao senhor, esse mapeamento do setor produtivo, até que ponto pode ajudá-lo na potencialização das ações do turismo em Cuiabá? Muito bem, o secretário Oscar Lino foi um grande secretário dentro das possibilidades que ele teve, né? Quando a gente falou da Covid, infelizmente, tanto ele como a primeira secretária, que foi a Iracilda, como ele, ficaram engessados pela questão da Covid, né? A gente tem que entender isso, né? E ele deixou realmente, e nós estamos trabalhando em cima disso. Os técnicos que estavam com ele lá, com algum mais que eu levei para lá também agora, nós estamos trabalhando em cima disso. Foi um mapeamento importante, foi um norte importante, né? Que nós estamos avaliando aquilo que nós estamos aproveitando. A maioria nós estamos aproveitando, né? Eu acho que o período dele foi um período diagnóstico, né? Que agora nós vamos, na verdade, aproveitar muito bem dentro das ações efetivas que nós vamos fazer, né? Como eu disse a você, como eu falei da questão do Cochupó do Ouro, temos outras, até vou falar daqui a pouco, se você me permitir, sobre a questão do Parque Nacional da Chapada. Isso aí, inclusive, está na pauta aqui para a gente... O Parque Nacional da Chapada, que é uma coisa fantástica que vai acontecer aqui para todos nós, não só para Cuiabá, como para a Chapada, né? Para o ordenamento turístico que nós vamos ter. Ótimo, ótimo. Então fique ligado aí, porque a gente vai para o primeiro break comercial, primeiro intervalo comercial, mas não saia daí. Você tem alguma pergunta aí, alguma observação, enfim, sugestão, crítica, elogio? 99932-2529 é o WhatsApp do programa Opinião. A gente volta já já. Pois bem, a gente retoma aqui ao vivo o programa Opinião. Olha, eu tenho aqui, vou passar uma informação para você acessar aí e ter mais detalhes, não é? Que é sobre os números da pandemia. Você sabe que todos os dias à tarde a Secretaria de Estado de Saúde, ela atualiza o seu boletim. E aí eu vou só passar os números aqui, a gente poderia até colocar no telão, mas estamos com um pequeno probleminha técnico aqui, e vamos resolver, mas enquanto isso você pode acessar aí o www.gazetadigital.com.br, que traz a seguinte informação sobre a pandemia. A taxa de uso de UTIs cai em Mato Grosso, né? E o estado registra 6 novas mortes. A taxa, para você ter uma ideia, não é? A taxa das unidades, né, no caso de ocupação das UTIs, voltou a cair, não é? A gente tem acompanhado estamos ávidos, acompanhando assim, cada vez mais apreensivos, e agora a gente observa que, e conforme o boletim, está caindo aí aqui no estado de Mato Grosso. Os dados foram divulgados, inclusive na tarde de hoje, e mostram aí que os índices estão realmente em queda. O índice, por exemplo, de uso desse tipo de leito, no caso das UTIs, unidades de terapia intensiva, hoje fechou em 54, aliás, caiu de 54, lembra que a gente falou ontem aqui, 54,64%, hoje
fechou em 51,89%. É uma boa notícia, né? Que continue caindo aí. O número de mortes até esse instante, 14.698, não é? E aí o número de casos, 676.362 casos de pessoas recuperadas, sendo que no total mesmo de contágios, não é? Tem 703.160 dados aí, então, da Secretaria. Entra aí, ó, www.gazetadigital.com.br, atualize-se, tem mais detalhes, inclusive, sobre esse boletim aí da Secretaria de Estado de Saúde em relação à pandemia. E aí tem notícias de esporte, tem economia, política, polícia, www.gazetadigital.com.br. O Zito Adrien, que assumiu a Secretaria de Turismo aqui de Cuiabá há pouco mais de um mês, está aqui conosco, está a postos aqui para conversar conosco, está conversando, inclusive, aliás, no bloco anterior, Zito, você falava aí ali do Cochipó do Ouro, né? Essa estrada que liga até lá, que vai aqui por dentro, doutor Fábio, enfim, ela é de responsabilidade do Estado ou do município? Do Estado, né? Tem uma conversa aí de que ela é preponderante, porque você falou agora há pouco no bloco anterior de 300 e poucos milhões lá numa linha disponível, né? Quer dizer... Podia até colocar isso como um dos projetos, né? Mas fomos orientados aí na questão, já está encaminhado com o governo do Estado, numa necessidade, vamos tentar outras linhas, né? Mas ela pode ser, essa linha de financiamento ela pode ser usada em outras regiões de Cuiabá. Exatamente, né? Por exemplo, nós estamos o prefeito está até o final do ano que vem está concluindo o contorno leste, que é a maior via estrutural que Cuiabá tem, né? Superior, por exemplo, à Avenida das Torres, porque ela tem 18 quilômetros, ela atravessa 22 bairros e atende cerca de hoje quase 350 mil pessoas que moram naquela região. Sai lá do Distrito Industrial e vai até a Fundação Bradesco, né? É sensacional, vai tirar muita gente que está lá no fundo e que precisa, quando vem trabalhar, faz aquele caminho de xadrez ali para poder pegar uma via melhor. É sensacional, né? Ela é uma via que a gente pode considerar turística também. Turística. E aí cabe, por exemplo, um projeto lá, eu estava vendo isso, da iluminação LED daquela via estrutural. Que também pode ser financiado, né? Que pode ser financiado, com certeza. Então, nós estamos buscando esses projetos, que é coisa macro, né? Até a pessoa lá do Ministério falou, olha, não traz coisa muito pequena não, pode trazer coisa maior, porque... né? Nós temos alguns projetos de turismo, da área turística aqui para o centro, que são muito interessantes, mas são menores. Então a gente quer levar logo um pacote para ver o que pode desse pacote que vamos levar, ter acesso e ter realmente... Porque o crédito existe, basta apenas ter um projeto vamos buscar o máximo. E a iniciativa, né? Exatamente. Professor Lorenberg. Secretário, em 2017 o senhor era secretário de Planejamento. E naquela oportunidade, para ser mais preciso, no início do mês de março de 2017, o senhor chegou a dizer que o abandono do Morro da Luz seria coisa do passado, porque a prefeitura estava trabalhando de revitalização do morro, inserir ou ligar o morro à questão do centro histórico de Cuiabá. E aí vem a minha pergunta exatamente nessa direção. Em que pé está esse projeto, em que pé está esse trabalho feito pela prefeitura, de fato, fazer com que o Morro da Luz seja um ponto altamente importante para a cidade e ponto de turismo para a cidade? Bem lembrado, professor, porque nós tínhamos um projeto na época e que chamava-se, que incluía o Morro da Luz, na verdade, chamava o Caminho das Igrejas, porque Cuiabá tem muitas igrejas no centro, não é? Então era um caminho que ligava essas igrejas tal, e passava principalmente pelo Morro da Luz ali. Era uma ideia que nós tínhamos. E que depois de consultar técnicos, consultar o IFAM, consultar
a área turística, nós chegamos à conclusão que não estava viável aquele projeto, né? Era um projeto que tinha que ser modificado, e por uma série de razões. E, na verdade, foi modificado. Esse projeto está pronto já, é um dos que eu vou levar para Brasília, né? É uma situação, porque a intervenção naquele Morro da Luz é complicado, né? Pela questão histórica do morro, né? Por uma série de fatores que tem ali. Então nós adequamos agora a um projeto mais realista do que pode ser feito lá, né? E eu tenho certeza que nós vamos conseguir em Brasília recursos para isso. Precisamos fazer isso. Que bom que está preservado ainda, né? Está bem preservado lá, as ações lá dentro têm sido de alguma forma monitoradas, né? Mas eu tenho certeza que agora a gente vai conseguir o recurso para poder revitalizar dentro de uma outra proposta, não mais dessa primeira que nós pensamos e que nós acabamos concordando, que não seria uma situação confortável, né? Era um investimento muito alto, né? E que não ia resolver o problema do Morro da Luz. Mas, secretário, ao lado do Morro da Luz tem uma área que já se falou tanto que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas pertence ao Estado. Ilha da Banana. A Ilha da Banana. O que fazer ali? Porque, veja, se trouxer melhorias para o Morro da Luz, vai ficar aquele espaço completamente abandonado. E aí, ao invés de melhorar, vai estragar o próprio Morro da Luz e a própria revitalização. Você tem toda a razão. E aí? Eu acho que falta sensibilidade política dos nossos governantes, né? Principalmente do Estado. Porque quem comanda ali é o Estado. É o Estado. E nós já fizemos todas as propostas possíveis para que o Estado nos passe. O prefeito Emanuel Pinheiro está pronto para poder intervir ali, em fazer a intervenção física. Nós temos um projeto espetacular para lá, mas o Estado não resolve o problema, dá até uma casa lá que está na justiça, né? Aquilo está confortável politicamente. A verdade é essa. Então, quando se quer resolver, se resolve. Mas tem o fator jurídico, né? Se a justiça não der ok, quando desapropriação. Se quer, Estado é Estado, né? Seja município, seja o Estado de Mato Grosso, Estado é Estado. Quando quer resolver, resolve. Ainda mais numa situação daquela que é crítica no centro da cidade. Não houve vontade política de se acertar isso, né? Bom, por motivos de atritos políticos, etc. Então fica aquele negócio ali, o Estado não resolve, mas não deixa a Prefeitura resolver. Nós já pedimos, olha, se vocês não conseguem resolver, passa para a Prefeitura que nós resolvemos. Não é problema. Só que não existe o diálogo para que isso ocorra. E o senhor tem razão. E nós temos um grande projeto para fazer ali, pronto, lá no IPTU, né? Aquela situação ia ficar muito bonita ali, né? Melhorando o visual daquilo tudo, né? Melhorando a acessibilidade que passa por a mobilidade urbana que está ali, mas temos que conviver com isso. Infelizmente é questão política, do meu ponto de vista. Pois é, rapaz. Aí eu vou também aqui dar uma provocadinha. O Zito Adrien, como disse aqui o Lorenberg, foi vereador por vários mandatos, né? Já ocupou várias secretarias, tem uma experiência política, uma bagagem política muito importante, muito forte, considerável. Não haveria que, nesse momento, Zito, até na condição de secretário de turismo, chegar para o Emanuel, que é do seu partido, prefeito, vamos lá, vamos conversar, vamos largar, como diria Cecília Meirelles, deixemos de coisa, cuidemos da vida, chamar e conversar, parar com esse coisa, puxa de cá, esticar a corda para colar, porque assim, a Ilha da Banana é um exemplo disso, não é? Outras tantas ações agora, na pandemia mesmo, se tivesse uma conversinha mais próxima, dois juntos, a matemática ela é crua, ela é líquida e certa. Dois juntos são mais do que um apenas. Não seria o caso de Vossa Excelência, senhor Zito Adrien, chegar e propor isso, chamar para conversar o Mauro Carvalho, o Mauro Mendes, os secretários das pastas afins, para trabalhar todo mundo junto, que aí ganha todo mundo, principalmente a população. É uma situação muito delicada que eu como secretário de planejamento, já tentei fazer isso em outras situações até muito mais delicadas do que a Ilha da Banana. Por exemplo, o HMC. Aí. Na época do HMC, nós não tivemos, chamamos para o diálogo, tentamos conversar, pedimos ajuda, e o prefeito não obteve isso. Não, é a ponto outra aí. Precisou que nós fôssemos fazer a ponte com Brasília,
para poder terminar o hospital, que hoje é uma referência. Imagina a pandemia sem o HMC. O que seria de nós aqui todos? Felizmente, nós terminamos antes da pandemia. Graças a um governo Michel Temer, que houve lá um trabalho graças no final. Ao Michel Temer, foi um trabalho que nós fizemos. Aliás, tínhamos começado a fazer, esse recurso vinha para esse recurso vinha para o contorno leste, se não me engano, ou para os viadutos, não me lembro. E aí o prefeito, na sua sensibilidade e na determinação de criar a questão da saúde aqui, um respaldo melhor para o município, falou, não, nós vamos fechar o HMC. Foi a grande sacada, né? E foi Sim. o que... Então, nem nesse momento mais delicado das situações, nós conseguimos dialogar com o Estado. Mas tentaram, pelo menos, buscaram? Claro que sim. Porque aí, nesse momento, não com todo respeito, tem que tentou. sentar, tem que calçar a chinelinha da humildade e chegar aí e vamos Não foi o Zito Adrien que tentou, nem só, e nem o prefeito Emanuel. Foram os deputados ligados a nós, que são ligados, foi deputados federais, foi senadores que tentaram. A questão é ego político, que a gente pode fazer, né? É complicado. O que perde é a população. Mas o Emanuel nunca, estou dizendo aqui, nunca deixou de estar aberto ao diálogo, né? Nunca deixou de estar aberto ao diálogo. Infelizmente não aconteceu. Mas voltando ao assunto da Ilha da Banana, se amanhã o governador quiser sentar, o Beto 2-1, que somos amigos, que é da área de cultura lá, que, né? O próprio secretário de Turismo do Estado quiser sentar para a gente discutir a Ilha da Banana, está pronto, nós temos projetos, nós temos tudo e podemos fazer o investimento, né, até o recurso para poder fazer aquilo. Ó, eu quero, antes de passar para o Lorenberg, professor, se você me permite, tem uma pergunta que chegou aqui, está aqui no meu WhatsApp, eu vou ler aqui, porque você fuma, Zito? Fuma não? Não. Não, né? Mas tem que uma hora que tem que fumar o chamado cachimbinho da paz, né? Por que eu estou falando isso aqui? O meu amigo Alan Mesquita, o Alan Mesquita é um importante repórter de um importante meio, órgão de comunicação, que é o Gazeta Digital, que é o www.gazeta digital. O Alan mandou uma pergunta aqui, e que é a seguinte, dizendo, boa noite, secretário, no ano passado, o senhor e a deputada Janaína Riva, não é? Sabe, Janaína Riva, vocês trocaram duras críticas por meio da imprensa e naquela época o senhor, inclusive, rapaz, chegou a classificá-la como prepotente. Vocês, aí perguntei do fumo por isso, né? Vocês já sentaram para conversar e tentar então aí um consenso, tendo em vista que os dois integram o mesmo grupo político e precisam aí, não é, de estar alinhados para as discussões eleitorais? Por isso que eu perguntei se você fuma para fumar o cachimbo da paz com a Janaína. Janaína, quando fica brava, aquilo ali é geniosa. Mas aí, como é que está a relação com ela e esse contexto no grupo? Não, na verdade é o seguinte, eu acho que política, ele é feito de embates, né? Sempre, política é isso, são posições, às vezes juntos, às vezes contrários, né? São posições, o fato, primeiro que nós não pertencemos ao mesmo grupo político, né? Ela não é do grupo político do Emanuel Pinheiro. É da mesma sigla, mas... somos do mesmo partido, são situações diferentes. Mas, mesmo assim, né? Principalmente o MDB, né? O MDB não é um partido de guri, não, de criança, é sempre embate. O MDB é sempre posições divergentes, às vezes, mas no fim acaba chegando a uma conclusão das coisas, né? Principalmente o cacique Bezerra, né? Busca sempre o consenso. Mas são divergências que a gente teve, né? Críticas que ela fez na época, não me lembro bem, mas foi críticas à administração, ao próprio prefeito Emanuel Pinheiro. E eu sou do grupo do Emanuel Pinheiro. Então, a minha obrigação, a minha postura sempre foi primeiro avaliar as críticas, depois, se tiver que defender, vou fazer isso sempre, né? Mas não tenho nada contra a deputada, acho ela como deputada atuante, foi questões políticas, questões pontuais políticas. Não questão de atitude dela, por exemplo, como deputada, das suas ações. Eu acho que ela é muito importante, né? Ela tem um trabalho muito bom dentro da Assembleia, né?
como deputada. Agora, questões políticas a gente vai questionar sempre. Isso faz parte da nossa atividade política. Mullenberg. Secretário, no dia 17 de janeiro, agora, o senhor reuniu com os empresários do ramo de restaurantes. Aí eu pergunto, qual foi o resultado prático desse encontro? Pois é, os proprietários de restaurante, eles fazem parte da Abrazel, né? Que inclui aí a presidente até uma grande, super ativa, que é a Lorena. Eles têm eles sofreram muito nessa pandemia, né? Talvez de todos parte do segmento, o restaurante que mais restaurantes e bares também, né? Similares, mais foram prejudicados, porque não podiam ter mesa, era 30%, né? Ninguém saía para ir a restaurante, e eles foram muito prejudicados com isso. Eu fiz questão, logo que assumi, justamente sentar com eles para escutá-los, aquilo que eles tinham como propósito, né? E aí eu senti que, apesar de tudo que passaram, né, eles estavam muito animados, né, e estão animados, porque eu tenho acompanhado o setor, está num crescimento muito bom a questão das ocupações dos restaurantes, dos bares, né? Cuiabá é uma cidade em festa sempre, né? Cuiabá, nesse aspecto, pelo clima, pelo calor humano, né? Nós somos muito próximos do Rio de Janeiro, né? Então o pessoal gosta de sair, o pessoal gosta de se socializar, né? E eu estou acompanhando e a coisa está indo muito bem. E nós discutimos aquilo que a Secretaria de Turismo pode chegar junto. De que forma a gente podia chegar junto? Através de propaganda, através de panfletos, através de não incomodá-los mais com decretos que não fosse estritamente necessário, né? Cuidando disso, né? Porque é importante. Eles pediram para que a gente estimular mais a questão dos eventos em Cuiabá, porque isso é o que a gente falou agora mesmo, da questão do jogo de futebol que vai ter. Né? A hora que você prender um turista aqui na sexta noite, sábado, domingo, ele vai no Chopin, ele vai gastar, isso que a gente né? precisa fazer, então a gente precisa estimular isso, né? E eu senti que a categoria, não só lá, mas os outros também, estavam muito desmotivados em função de 2 anos, né? Cada um cuidando do seu umbigo, né? Então, nós estamos agora reunindo tudo isso. Nós estamos tentando buscar. Hoje de manhã eu estive no São Gonçalo Beira-Rio. Vamos ver o que a gente pode fazer lá para melhorar, para estimular o São Gonçalo Beira-Rio, ordenar um pouco mais. Não depende só do turismo, depende de outras secretarias, como a Secretaria de Mobilidade Urbana, a Secretaria de... vou propor fazer uma praça lá na ponta, lá, né, bem... para puxar um pouco mais o São Gonçalo Beira-Rio mais para a ponta lá. Enfim, reunimos com eles justamente para isso. Qual é os teus problemas agora? Porque a gente sabe que é muito. Infelizmente está indo muito bem. E isso eu acho que parte muito dele. Você vê que do poder público eles não precisam tanto de recursos, eles precisam do carinho, precisam do entendimento daquilo que a gente pode ajudá-los na questão, principalmente, seja de ordenamento, seja na questão de panfleteria. Nós estamos terminando agora, aliás, foi deixado pelo secretário Oscar Lino, já é bem encaminhado, e eu estou fazendo o término nisso, no portal da prefeitura, né, um aplicativo, onde o turista vai chegar aqui no Code, né? Ele vai colocar, vai ter ali, se ele quiser restaurante, vai ter, se ele quiser todas as informações, se quiser pousada, ele vai ter. Já existe esse planejamento aí para o QR Code, o cara chegar e já conseguir acessar? É isso que nós estamos fechando, e eu acredito que até começo do mês que vem já vamos inaugurar. Foi um trabalho, eu estou aqui dando crédito ao meu companheiro Oscar Lino, que começou esse trabalho. Ele falou realmente, ele esteve aqui há um tempo agora, não faz muito tempo, falando desse QR Code. Exatamente. Aí. Vai funcionar muito bem. Nós não tínhamos nada disso, né? Nós estamos apenas aperfeiçoando alguma coisa, melhorando. Eu acho que é começo do mês que vem nós estamos prontos para isso. Esses estímulos é que os setores precisam, né? A divulgação, o Estado, no caso o município, tem que abrir essas oportunidades, né?
Temos outras ideias que o tempo aqui não vai dar, mas já estamos articulando juntamente com eles. Eu só trabalho junto com o trade turístico. Ok. Não tem aquele negócio de nós impor nada, né? Quem sabe são eles. Ok, a gente vai para mais um break comercial, tá? E o Zito Adrien continua conosco falando de turismo cuiabano aqui após o intervalo comercial. É um instante só. Então a gente retoma o programa Opinião, que hoje, quinta, entrevista o Zito Adrien, o Zito que é secretário agora de turismo. Por que eu falo agora? Porque, como ele disse, né, já foi secretário de quase tudo em gestões anteriores aí, até nessa própria, né, planejamento, enfim, turismo, e agora está com a questão de volta aqui da questão do turismo. Ô Zito, aqui, para o cara ir para a Chapada dos Guimarães, ele passa por Cuiabá, não é? E aí tem o Parque Nacional de Chapada, eu queria que você falasse, porque ali tem uma certa porcentagem, que eu não sei qual, que diz respeito a Cuiabá, pertence a Cuiabá, do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Eu queria que você falasse isso e como é que está inserido o seu trabalho quando o assunto é Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Pois é, eu me lembro muito bem, em 92, 93, foi meu primeiro mandato de vereador, até com o Emanuel Pinheiro, foi também vereador comigo junto, e foi criado o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Se não me engano, o presidente era o Sarney, alguma coisa assim. Como foram criados vários parques no país, inclusive o de Chapada. De lá para cá, praticamente nada se fez em termos de manejo do parque. Manejo. Né? Uhum. Ou seja, até hoje tem alguns proprietários lá, ou de áreas de lazer, ou produz alguma coisa. Ficaram ali sempre reprimidos, né? Na verdade, a SEMA ou a FEMA depois ia lá só para não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não teve nada de manejo, ou seja, orientação, né? Como é que o proprietário podia fazer ali, não podia fazer ali, né? Dentro da sua propriedade, simplesmente não podia fazer nada, né? Enfim, a preservação do meio ambiente não é isso. Você tem que preservar, mas também pensar no homem. De forma sustentável. Né? Sustentável. Então, agora, o que aconteceu? O Instituto Chico Mendes, contratado em parceria com o governo federal, já há algum tempo, justamente com o BNDES, né, que é da grana, juntamente com o Ministério do Turismo e o Ministério do Meio Ambiente, fizeram um diagnóstico lá dentro do parque. Já há algum tempo estão fazendo isso. E vieram me trazer, por quê? Como você perguntou, Cuiabá hoje tem, do Parque Nacional da Chapada, que fala, Cuiabá tem 62% da área. Na verdade, Chapada só tem 1/3, 2/3 é Cuiabá. Né? Olha só. Então nós temos que ser... Aí eu estou falando de Portão do Salgadeira, Portão do Inferno, por ali vai. Mais ou menos até o Portão do Inferno. São 62% da parte do parque está em Cuiabá, é do município de Cuiabá. Então nós temos que ter um cuidado com isso. Eles fizeram agora comigo uma reunião, me expuseram o que está sendo já praticamente finalizado para uma grande concorrência nacional que vai ocorrer no final do ano, através da AGU, né? Com a supervisão toda do governo federal. Eles estão fazendo isso em 22 parques no Brasil. Aqui está bem adiantado. De forma que faça a concessão para a iniciativa privada, vai ganhar uma empresa, né, que vai ser fiscalizada pelo Instituto Chico Mendes, por uma outra empresa que o governo federal vai contratar, no sentido de acompanhar esse monitoramento, esse manejo do parque que eles vão fazer. Vão ter 5 anos para fazer esse manejo. E eu acho isso muito bom, porque eles têm a obrigação, aí vem uma série de obrigações, obrigação de reestruturar a questão das cachoeiras, dos acessos, das trilhas, dos restaurantes, né? Eles vão ter que realmente ordenar isso durante esse tempo todo, além de aplicar um grande recurso durante esses 5 anos. Parece que tem o projeto Adote um Parque, né? O governo federal, nessa gestão atual, tem esse projeto Adote um Parque, voltado para as empresas, para a iniciativa privada, justamente para adotar parques como o Chapada dos Guimarães, e aí cumprir isso que você falou aí, que é... Com isso você reduz o investimento do governo do estado, do município lá, né? Você
você prioriza para outras áreas, né? Porque a iniciativa privada tem a obrigação de fazer, vai ser acompanhada para isso, você vai ter ordenamento do parque, você vai ter ordenamento das trilhas, você vai ter isso tudo tem que ser ordenado, porque o nosso turismo hoje lá não tem recurso para poder, o município não tem como ordenar trilha hoje, não tem nada, então isto vai viabilizar muito o setor turístico de Cuiabá. Né? Vai valorizar muito o setor turístico, seja para as agências de viagem, para os hotéis, etc. Você tem uma coisa bem organizada lá. Então nós estamos dando todo esse apoio, né? O prefeito Emanuel Pinheiro faz parte da questão do turismo sustentável que nós estamos defendendo, né? E nós estamos dando todo o apoio para que isso aconteça de uma forma correta. Secretário, o senhor falou agora há pouco do meio ambiente. E por falar no meio ambiente, eu tenho aqui um trecho de uma fala do senhor de outubro, para ser mais preciso, dia 30 de outubro de 2003, numa audiência pública na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado, à época, deputado Sérgio Ricardo, e que discutia exatamente aquelas garrafas plásticas, aquele projeto. Entre aspas, o senhor chegou a dizer, entre aspas, o Estado, mais especificamente a FEMA, não tem uma estrutura para fazer uma fiscalização adequada, uma fiscalização realmente intensa, como deve ser feita nas questões ambientais. Então é preciso que haja essa transferência, esse intercâmbio entre o município e o Estado. O Estado passando, delegando ao município essa questão, principalmente da fiscalização do meio ambiente. E aí, eu incluo questões ambientais relevantes. Os postos de gasolina, por exemplo, para terem uma ideia, precisam do parecer da FEMA, do seu ok, para poder funcionar. Isso são produtos que poderiam estar sob o controle do município e ainda não estão. Fecham aspas. Se fosse hoje, 2003, se fosse hoje, secretário, o senhor repetiria estas mesmas palavras ou não? Se repetisse as mesmas palavras, por que o senhor as repetiria? A época que eu coloquei isso foi justamente porque a SEMA, era a SEMA, né? Na época. FEMA, na época era a FEMA, na época era a FEMA. Era recém-criada, né? A FEMA foi criada na época do Dante de Oliveira, né? O Dante que criou a FEMA, e aí aquela anarquia que existia aqui, da pesca, né? Sem controle nenhum, o Dante foi principalmente para a questão da preservação do rio Cuiabá. À época, a FEMA não tinha realmente uma estrutura condizente com isso, né? Então, a minha ideia era descentralizar para o município isso, né? Mas hoje eu acho que a FEMA tem uma fiscalização, né? Hoje eu talvez não repetisse isso, porque a FEMA hoje se estruturou. Nós já estamos nos anos, isso é 2003, nós estamos em 2022, então nós estamos aí com mais 11 anos, né, disso aí. Então eu acredito que 11 anos, 19, não, desculpe, 21 19. anos. Nossa, estou ficando 19 velho, anos. 19 anos. 19 mas de qualquer forma, sem perder o raciocínio, a SEMA hoje se reestruturou, né? Hoje tem realmente a questão da fiscalização, a questão física. Essa né? questão dos postos aqui que me chamou muita atenção, ainda pertence, ainda precisa do ok da SEMA, no caso? Sim, claro que sim. E hoje, e não só da FEMA, como também do Conselho Nacional do Petróleo, que tenha, né, a fiscalização própria dos postos. Mas era a questão do óleo diesel, principalmente, que jogavam fora o óleo diesel de qualquer jeito, né? Aquele que tira do cárter do carro, né? E jogavam, e uma poluição terrível, né? Mas, de qualquer forma, o senhor tem razão. Hoje eu acho que a coisa está muito bem. Hoje temos outros mecanismos, né? Além do Estado, além do município, nós temos o Ministério Público, que tem suas ações na questão ambientais, né? Eu me lembro muito bem, eu vou fazer uma passagem aqui, no meu primeiro mandato, que justamente foi em 1993, né? Eu era presidente, fui o primeiro presidente que montou a Comissão de Meio Ambiente da Câmara, né? E fizemos algumas ações que
Vou citar uma aqui, o IML era lá onde é o Balneário Santa Rosa, lembra do balneário? Ali era o IML, Instituto Médico Legal. E eu fui fazer como vereador uma visita lá, eu via que a bagunça que era lá. Se eu ter uma ideia, lavavam os caixões, né? Os caixões estavam fechados, lavavam, a água descia no rio Cuiabá ali, no Cospó, descia ali no Cospó, cheio de peixe lá embaixo, né? E o pessoal pescando. Eu achei aquilo uma coisa terror, né? E fui buscar o Ministério Público Federal. E eu me lembro que era que numa rua do meio ali tinha um escritório e tinha o Procurador Federal naquela época. Hoje é uma estrutura, tudo. E ele comigo falou, pô, o que o senhor quer fazer, vereador? Falou, eu quero entrar contra o Estado. O governador era Jaime Campos. Ele falou, poxa, vamos ter que buscar essa legislação em algum lugar. E ele, em São Paulo, ele trouxe a legislação de São Paulo, através do deputado Feldman, deputado federal, que era ligado ao PV na época lá, não era PV, mas ele sempre foi ligado ao meio ambiente. Ele conseguiu como pedir, né, como fazer, porque ele nunca tinha feito isso aqui. E eu pedi a retirada lá, sob pena do governo do estado ter que pagar uma multa absurda. E ele entrou, o procurador federal, ele era sozinho com uma secretária. Hoje é uma estrutura. Né? E aí daí o que aconteceu? Estava demorando demais para julgar, e eu fui ver onde estava. Estava com o doutor, essa é uma história legal, estava com o doutor Zuquim, que depois foi ser específico da vara de meio ambiente. E aí ele era civil na época, ele era o juiz da área civil. Aí eu falei, doutor Zuquim, o que está acontecendo que esse troço não vai para frente? Ele falou, olha, o problema é que nós não temos preparo para analisar nada que seja de meio ambiente aqui. Essa vara aqui não é de meio ambiente, você entrou com um processo aqui. E a gente conseguiu, na verdade, que ele despachasse, tiramos o MDL de lá, o Jaime Campos, que fez ali, onde é hoje, ali na região do... aqui no Novo Horizonte, por ali, que é o novo... tiramos de lá. Conseguimos tirar, mas como uma coisa que não existia na questão do meio ambiente. Eu tenho que encerrar o programa, nós temos um horário de rede para cumprir, mas eu tenho um minutinho. Eu queria que você desse uma pincelada aí sobre o MDB, que é o seu partido Emanuel. Emanuel, qual que é dele nesse pleito de 2022? Ele, de repente, fala que sim, que não, poderia ser o plano B do partido, enfim. Como é que você vê aí o Emanuel no contexto para essa eleição agora que vai acontecer em outubro próximo? Eu acho que o prefeito Emanuel ele se preocupa muito com Cuiabá e muito com Mato Grosso. Emanuel, deputado, né, 4 vezes, né, 2 vezes prefeito, ele preocupa muito com o rumo. E nós não estamos, eu falo em nós porque é o nosso grupo, ele não está contente com o rumo que Mato Grosso está tomando. Não está contente. Então, não é prioridade dele ser candidato, como ele já colocou, mas ele está montando um grupo político que possa, de alguma forma, ter um embate com esse grupo político que hoje está comandando o estado de Mato Grosso. Esse é o primeiro objetivo dele. Temos aí o senador Wellington, que está muito bem posicionado, com o apoio do presidente Bolsonaro, com um grupo que está se formando, com dissidência do DEM, que está ao lado dele também, né? A prioridade do prefeito Emanuel é montar um grupo, né, que possa fazer frente ao atual comando que existe no estado de Mato Grosso, que isso não tá agradando a ele e nem a esse grupo. Com relação à candidatura dele ou não é prioridade, ele não pensa nisso, só se não houver outro jeito. Aí eu acho que ele seria. E tudo é possível em política, tudo. Ele é prova viva disso, né? Chegou aos 48 do segundo tempo lá na primeira eleição e acabou levando. Zito Adrien, secretário de Turismo aqui de Cuiabá, muito obrigado pela sua primeira vinda aqui, que essa seja a primeira de uma série de outras tantas. Esse espaço está sempre a posto para bem informar. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a você, ao professor, da forma carinhosa como me acolheram aqui. Eu estou muito bem intencionado, com muitos projetos. Vai dar certo, você vai ver. E eu espero voltar aqui com as coisas concretas para dizer, olha, aquilo que eu deixei
conversado. Aquilo que eu prometi lá, eu E o professor é cumprindo. meticuloso, foi me buscar lá em 2003. Isso aqui você não perde. É? Ele não perde nada. Obrigado, então. Parabéns, boa noite a todo mundo. Obrigado ao Zito Adrien, obrigado aí à assessoria de imprensa aí, Fernanda, o pessoal lá, Ieda, enfim. E Lorenberger se encontra amanhã, sextona. Até amanhã. Sextará. Amanhã teremos aqui entrevista com Michele Alencar, vereadora pelo União Brasil, aqui de Cuiabá. 7h30 da noite a gente se encontra, até lá, fica bem, fica com Deus também.